você que acompanha Notícias Agrícolas. Eu sou Virgínia Alves, nós estamos de volta e a gente começa agora, então, nosso fechamento de café da semana. Mercado muito atrelado, ainda atento às condições climáticas aqui no Brasil. A colheita começa a ganhar força, mas a gente precisa entender o que está trazendo tanta volatilidade para esse mercado nesse momento e também como é que estão as negociações e a precificação no mercado físico. Para isso, nós convidamos para conversar com a gente aqui hoje, então, o Gil Barabacha. Ele fala em nome das safras e mercados. Seja muito bem-vindo, Gil, mais uma vez. Oi, eu que agradeço o convite, Virgínia. Semanas movimentadas, né, Gil? Colheita começando por aqui, lá em Nova York a gente tem um mercado um pouco estressado, de olho aí pregados nos modelos meteorológicos. Como é que a gente explica essa semana para o cafeicultor hoje? A gente esperava uma semana um pouquinho mais calma em termos de clima, né? Porque a semana anterior foi extremamente agitada, né? Com um risco muito grande de geadas aí, sul, Mogiana, Cerrado, enfim, o que a gente estava esperando de uma semana um pouquinho mais calma, ela iniciou calma, mas voltou a ser agitada e novamente aí em cima da questão climática, né? O pessoal olhando a chegada aí de uma outra a massa fria que avança a partir nos primeiros dias de junho, isso aí traz um pouco de devolve esse estresse climático para o mercado. Também está se falando de falta de chuva, né? Tudo isso aí entra nesse caldeirão climático e voltou a agitar e o preço do café a subir. E Gil, essa questão do frio nesse ano, pelo que eu estou observando por aqui, ele está trazendo um sentimento mais, não seria desesperador a palavra, mas está muito mais intenso. É memória recente, Gil? Como é que a gente explica isso? É isso mesmo, Virginia, é memória recente. O mercado está super, dimensionando ou super refletindo, né, a questão climática esse ano. Por quê? Porque você tem a memória do ano passado que teve geada, né? Então, esse ano já se esperava isso. E o fato do frio ter chegado mais cedo também colabora para estressar ainda mais essa questão climática, né? É bom lembrar que o inverno oficialmente nem começou, vai começar dia 21 de junho, né? E a gente já teve aí uma massa de ar polar com risco real para as lavouras de café. Então, isso tudo deixa, sem dúvida nenhuma, o mercado mais agitado, né? Então, sem dúvida nenhuma, é esse o sentimento, né? Enquanto você não terminar esse período de risco com o frio, ele vai ser extremamente sensível a notícias de frio, e agora também alguma coisa em relação à questão de falta de chuva. De certa forma, a falta de chuva, ela ajuda nesse momento, porque facilita os trabalhos de colheita e beneficiamento, mas ela pode trazer algum problema para o desenvolvimento da safra para frente, né? Lógico, o que tem agora de falta de chuva, ele mais beneficia o andamento da colheita do que traz estresse para frente. Então, o foco mesmo, nesse momento, é a questão de frio, né? E essa memória recente, como você bem falou, ela, sem dúvida, ela colabora para deixar o mercado mais agitado, mais volátil, e isso a gente está sentindo aí nessas 2 últimas semanas. E Gil, tem sido um ano diferente porque a colheita está começando, as Safras divulgou report, inclusive nessa semana, o que na teoria deveria pressionar os preços lá em Nova York, né? Num ano dentro da normalidade, e a gente vê o café encerrando a semana aí por 2,29 lá. O que eu queria entender é o seguinte, esse é um número importante de novo, a gente quebrou um outro nível técnico importante para o mercado, a colheita nesse ano não tem feito... não tem tido aquele peso que normalmente tem. Como é que a gente avalia tudo isso? Entender esse mercado tá difícil, viu, Virginia? Mas o que a gente está percebendo? O primeiro fator é o fator climático. Então, quer dizer, essa questão de risco de frio, por mais que ele seja pequeno, e é o que os modelos estão indicando, que você tem pouco risco para as lavouras, né? Mesmo assim, você traz esse estresse e, de certa forma, colaborou para uma recomposição das posições lá fora, né? Lógico, você teve um atraso na colheita, apesar de o nosso número dessa semana está indicando 13% colhido no Brasil como um todo, contra uma média e o ano passado de 17%, está ligeiramente mais atrasado. Só que, o seguinte, esse é café que saiu do pé, ainda não foi beneficiado, esse café ainda não está disponível no mercado, então, ainda disponível para venda, ele está no processo de saiu da lavoura, processo de beneficiamento. Então, você ainda mantém aquela situação de pouca disponibilidade. Então, esse quadro, apesar do início da colheita, esse quadro de pouca disponibilidade dentro do risco de frio,
né? E também de uma situação na Colômbia, que nesses últimos meses você está percebendo um recuo na sua produção, o que deve levar a uma revisão para baixo no número de safra da Colômbia, gera aí um cenário um pouco mais favorável para os preços, porque o comprador vem se proteger, né? Volta a se proteger, e é isso que a gente viu nesse ano. Nova proteção contra o frio, contra a pouca disponibilidade e contra esse cenário que a gente está observando nessa reta final de temporada lá na Colômbia. E, Gil, é aquela pergunta que a gente faz sempre, né? Fundamento está firme, a gente tem preço, mas tem produtor participando no mercado? Olha, Virginia, ontem a gente percebeu, sim, um pouco mais de interesse por parte do produtor, né? E isso é importante, porque uma das características do mercado de clima é volatilidade. Você tem o estresse climático, puxa o mercado para cima, superado o risco, ele devolve. Uhum. Então, isso é interessante o produtor entender essa dinâmica, né? E tentar trazer essa dinâmica a seu favor. E o que a gente percebeu ontem foi que apareceu um pouquinho mais de interesse por parte do produtor, né, para as vendas, né? Isso é legal, né? De uma forma gradual, não tão agressiva, porque você tem... principalmente o produtor de arábica, tem menos café esse ano do que deveria ter, você tem uma incerteza climática pela frente, então, quer dizer, mas de uma forma gradual, a gente está percebendo uma certa flexibilidade e uma maior participação desse produtor, foi o que a gente percebeu ontem, o que é positivo. Melhorou em relação ao que a gente tinha alguns meses atrás, Gil? Porque a gente ficou um bom período de mercado mais travado, né? Sim, sim. Digamos assim, você está vivendo de momentos. Então, o que eu estou falando foi o que a gente percebeu ontem, né? Sim. Então, ontem, nos últimos 2 dias, né? Foi o seguinte: na semana passada, o produto esteve bem travado porque você tinha um risco muito grande em relação à geada, né? Essa semana, ele percebeu que a alta era em cima de clima, mas ele não estava vendo esse risco tão grande. Então, quer dizer, ele deixou ele um pouco mais à vontade para vir fazer algumas posições, né? Mas nada de pressão, nada de afobação, vem, faz um pouquinho, sai do mercado, mas vai. Isso é importante, ele vai aproveitando esses momentos e vai trabalhando dentro de uma curva, né? Se você trabalhar na curva dentro do momento positivo, você vai aí criando uma média ascendente de preço. Isso é interessante, porque você vai fazendo a gestão de oportunidade. Porque, por mais que o mercado, hoje, o preço do café esteja abaixo do que estava no começo do ano, e a gente deixa aí uns 250, 300 reais de diferença, de pico de preço, ainda assim é um preço interessante para o produtor, ainda mais pensando que nós estamos na entrada da safra, né? E, naturalmente, você vai ter uma pressão sazonal. Independente de que você perdeu o potencial de safra, principalmente do arábica, você tem o aumento da disponibilidade, ela gera uma pressão. Então, é legal ver o produtor olhar um pouquinho com mais atenção esses momentos e começar a participar de uma forma bem gradual, né? Isso é importante para gerir justamente esse momento de oportunidade. E, Gil, e como é que fica em relação ao mercado físico? O mercado físico devolveu bastante também depois daquele pico que nós tivemos no começo do ano. Como é que tem sido essas últimas semanas em relação à formação de preço? Como é que Nova York está influenciando? Como é que você avalia esses últimos dias? Olha, Virginia, está bem interessante. Você vê os chamados cafés aí, as bebidas melhores, o que chamam café do grupo 1, né? São as bebidas boas e finas, elas estão bem atreladas à volatilidade de Nova York e dólar. O que a gente viu? A gente está vendo o Nova York subindo e o dólar caindo, né? Mas você teve uma ligeira melhora nos preços, né? Então, se a gente vamos pegar um café, uma bebida boa do sul de Minas, ela chegou a cair a perto de R$ 1.200 e hoje está R$ 1.280. Então, você teve uma melhora nos preços. Não é aqueles 1.500 do começo do ano, mas você teve uma melhora no preço dentro dessa questão aí, fazendo essa ressalva que nós estamos na entrada da safra. Então, esses cafés, eles estão mais atrelados à questão da volatilidade de ice e de dólar, né? Os cafés, digamos, os arábicas de bebida um pouco mais fraca, isso aí depende muito da evolução da colheita, né? Em algumas regiões, essa colheita de café precoce, esse café precoce que entra, ele concorre com essas descrições de café, né? Então, de certa forma, eles não evoluíram tanto. E no caso do Conilon, que a colheita está um pouco mais acelerada, você já percebe uma pressão de chegada de safra. Então, o preço já caiu bastante nas últimas semanas, você sente um pouco mais de volume de oferta e o preço caindo, sentindo mais a pressão sazonal.
Gil, mas quando a gente fala num café esse de bebida boa a 1.280 para o produtor enquanto comercializador, tá valendo a pena? É um valor que ele tem aceitado, tem participado do mercado? Qual a análise que a gente faz? Bom, como eu falei anteriormente, ele vem, digamos, ele vem trabalhando. Se a gente pensar em termos se esse valor é bom ou ruim para ele, vai depender muito do custo, isso é muito particular. Mas de uma média geral, ainda ele está dentro de uma área de rentabilidade positiva. Ainda está. Né? Mesmo ele tendo derrubado, todo esse valor ainda está dentro de uma área de rentabilidade positiva. Por isso que eu falei anteriormente, ainda está gerindo oportunidade, ainda está dentro de uma gestão de oportunidade. Mesmo com esse custo mais alto, ele ainda está dentro de uma situação que é vantajosa para ele. Né? Daí você pergunta, então ele está aproveitando? Não, ele está trabalhando, principalmente no café disponível, ele está trabalhando de uma forma mais gradual. Por quê? Porque ele ainda tem incerteza em relação ao que ele vai colher esse ano. O ano de 2022 foi um ano de muito instabilidade em relação ao sentimento da produção. Né? Então, a tendência é que, primeiro, ele está olhando para o inverno que ainda não chegou, que pode criar algumas oportunidades e pode reverter mercado, que nem aconteceu com o ano passado, e também o tamanho da safra dele. Então, ele vai fazer esse realinhamento, o que ele está vendo de oportunidade, se essa oportunidade climática está acabando ou não, e com que o resultado dele de safra. Né? Ele vai equacionar isso. E no início de safra, esse equacionamento ele tende a ser mais gradual. Por isso, mesmo com o preço ainda dentro de um cenário positivo para ele, você não vê uma afobação na hora da venda, mesmo com o risco de pressão sazonal. Tá. E Gil, falando um pouquinho da colheita, a Safras divulgou, então, o reporte dessa semana com a colheita um pouco atrasada em relação ao ano passado, inclusive vocês citaram escassez de mão de obra. O que vocês observaram nesse início de colheita e qual a área que está mais avançada do país? Olha, o Conilon é que está mais avançado, né? E no Arábica ele está um pouco mais lento, e é o que é normal, né? Só que do Conilon, o início da colheita de Conilon, ela, devido à maturação um pouco mais lenta, por conta das chuvas, atrasou um pouquinho a maturação, você teve um retardo no início dos trabalhos. Né? E também se teve alguns problemas, como foi citado, de falta de mão de obra, principalmente no Espírito Santo, que também ajudou a essa lentidão inicial. Né? E, inclusive, essa lentidão inicial fez com que o mercado revertesse. O mercado estava... O preço do Conilon começou a cair ali no finalzinho de abril, início de maio, e depois ele reverteu, voltou a subir de novo, só veio cair agora. Perdão, ali ao longo de abril ele caiu, depois ele recuperou finalzinho de abril, e agora você está caindo agora no final de maio, quando realmente o mercado percebeu que tinha mais oferta de Conilon. Né? E esse movimento foi ditado do lado da compra pela indústria de torrada e do moído do Brasil, que está comprando bastante Conilon nesse mercado. As exportações do Brasil ainda estão fracas porque esse preço do café ainda não está competitivo externamente. Então, quer dizer, a dinâmica do Conilon ainda ela é voltada para o mercado interno, concentrado principalmente na indústria de torrada e moído. Né? Mas agora a impressão é que essa colheita aí ganhe corpo, né? E você comece a ter mais disponibilidade de Conilon. Principalmente aí a previsão para as próximas semanas de tempo mais seco, né? Então isso, de certa forma, ele ajuda aí o andamento da colheita e do beneficiamento. Era isso que eu ia te perguntar, Gil. Esse leve atraso agora no comecinho, preocupa de alguma maneira ou ainda é muito cedo para a gente falar de algum problema que esse atraso na colheita pode trazer para o mercado? Não preocupa não, Virginia. Tá. Por enquanto não preocupa. E tem muito desse atraso, também um outro fator, é a própria postura do produtor. Está esperando, ele está mais tranquilo, está mais capitalizado, e muitos deles estão esperando o quê? Um percentual maior de maturação para iniciar os trabalhos. Isso também ajuda explica esse começo mais lento. Né? Então, a princípio não preocupa não. Gil, e para a gente encerrar, com tudo isso acontecendo, dá para imaginar como é que a Bolsa vai abrir segunda-feira? Olha, ele está muito de olho. Quer dizer, o que a gente teve de movimento de alta essa semana foi em cima de clima. Né? Então, se
você tem 2 dias e daí vai ter uma atualização no começo da semana que vem. Se essa atualização começar a indicar uma melhora no clima, ou seja, confirmar aí o que os modelos estão indicando sem risco de frio, né, sem risco para as lavouras de café, você abre aí um espaço para ter alguma correção. O que a gente percebeu hoje foi que o mercado subiu, ele está consolidando os ganhos. Então, a semana que vem, ele vai estar de olho, o foco ainda vai estar no clima, né? Se você perceber uma melhora em relação ao clima, uma previsão de chuva um pouquinho mais para frente, ou uma questão aí de você suavizar, eliminar esse risco de frio definitivamente, você pode abrir espaço aí para algumas correções. Gil, obrigada, viu, pela sua disponibilidade, vir encerrar a semana aqui com Notícias Agrícolas. Portas abertas, você é de casa, volte sempre, meu amigo. Obrigado, Gina. Eu que agradeço o convite. Um bom final de semana a todos. Para você também. Portanto, essa foi a nossa conversa com o Gil Barabás, analista de mercado das Safras e Mercados, que trouxe para a gente um panorama do que aconteceu durante essa semana no mercado de café. Colheita aqui no Brasil está começando um pouquinho atrasada ainda, de acordo com o relatório das safras, mas olha só, a incerteza com as condições climáticas e principalmente uma memória muito recente do frio do ano passado e a aproximação do inverno aqui no Brasil tem sustentado esses preços mesmo com o início da safra 2022 por aqui. Mais uma vez, era esperado uma semana mais tranquila para o mercado de café, justamente por conta desse início de colheita, mas o mercado avançou de novo, com suporte em risco climático. Os modelos meteorológicos indicam uma nova onda de frio para a primeira semana de junho, que aparentemente não traz muito risco para a área de café, mas o mercado segue muito sensível ao que aconteceu no ano passado, então isso a gente deve continuar acompanhando aí durante todo o inverno, até que o risco diminua de fato para as áreas de produção aqui no Brasil. O mercado na Bolsa em Nova York deve continuar apresentando bastante volatilidade, o mercado estressado, como disse o Gil, a gente precisa continuar acompanhando. Do lado do produtor, o Gil trouxe para a gente que o produtor participou mais das negociações nessa semana, aproveitou as boas janelas de oportunidades que apareceram, porque há uns 2 meses atrás a gente estava observando o produtor muito travado, segurando essa negociação para entender melhor como é que de fato seria a safra de 2022, mas o mercado apresenta um pouquinho mais de liquidez, produtor aproveitando as boas oportunidades e, de acordo com o Gil, fazendo o que precisa ser feito mesmo, ficar de olho, aproveitar esses picos que acontecem diante do risco climático para fazer os bons negócios, mas não esquecer, é claro, de saber como é que anda a sua produção e ver o tanto de café que tem no pé. A colheita está só começando, um pouco atrasado, sim, no Conilon e no café arábica, mas o Gil trouxe para a gente que isso não preocupa nesse momento, então a gente precisa continuar acompanhando para ver o que vai acontecer na segunda-feira. O mercado subiu bastante nessa semana, encerra por volta de 2,29 lá na Bolsa em Nova York. É natural que ele devolva um pouco nos próximos dias, mas diante de tudo isso que está acontecendo, vale lembrar que a gente ainda tem guerra entre Rússia e Ucrânia, tem problema logístico que segue no radar, tudo isso traz um peso muito grande para o mercado de café, então a volatilidade deve continuar sendo uma companheira aí do cafeicultor, tá certo? Eu agradeço muito sua audiência e companhia, mas não sai daí, Notícias Agrícolas continue, já a gente está de volta, é rapidinho. Se inscreva em nossas mídias sociais. No Facebook, Notícias Agrícolas. No Instagram, @Notícias Agrícolas. E em nosso Twitter, @Norteagri. E para não perder nenhum vídeo, não se esqueça de nos acompanhar no YouTube e na Twitch, Notícias Agrícolas Oficial.